Olá pessoal, olá professoras, olá professores, olá educadores, olá educadoras, olá pais, mães, diretores, todos que participam dos processos de educação e de aprendizagem. É com muita honra, é com muito prazer que nós estamos realizando aqui mais uma vez juntos a 13ª semana Rede Pedagógica e dessa vez o tema é Educação Proativa. E já quero mandar aqui um abraço para o Jacinto Oliveira, para Cristiane.Teixeira, para Mama_enamorada1, para Lidiane, para Monique, Aguina e também para Barbosa Renata Nunes. Sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. E nós estamos aqui hoje com uma participação para lá de especial. O professor, o doutor Cristiano Nabuco, ele que estrelou a novela Travessia e foi o consultor científico da autora da trama, Glória Pérez, uma pessoa que é referência no tema do minicurso, que é dependências tecnológicas. Gente, realmente é um conteúdo de muito valor, de muita importância, de relevância realmente destacada nos processos de construção das aprendizagens e da educação. Já vou aqui introduzir o nosso querido professor, doutor Cristiano Nabuco. Não estou localizando aqui, ele deve fazer algum comentário e nós vamos introduzi-lo então nesta live. Enquanto isso, eu queria dar aqui uma dica para as pessoas que ainda não se inscreveram. Para se inscrever é só acessar www.rpead.com.br. 13ª semana Educação Proativa é uma formação continuada gratuita para todos os educadores e que garante um certificado de 120 horas. Gente, olha, quero mandar aqui um abraço para Camila_BF45. Registrar a presença, não se preocupem com isso, porque na plataforma haverá o registro da sua presença quando você acessar. Tá joia? Acessando o sistema com o seu login, com a sua senha, o sistema vai registrar a sua presença. Isso aqui, gente, é aprendizagem em rede. Nós temos aqui, participando centenas de educadores e são mais de 30 mil participantes inscritos. Nem todo mundo vem ao mesmo tempo, mas é muita gente. E um ajuda o outro. Deixa eu ver se eu encontro aqui o professor Cristiano Nabuco para ele entrar e continuar. Vai fazer aqui a conclusão do minicurso, vai responder perguntas. Eu achei muito interessante. A primeira participação dele foi sensacional, não é? Gente, a importância de nós tratarmos deste assunto em sala de aula, dependências tecnológicas, não é mesmo? Veio a pandemia, nós fomos obrigados a introduzir, de uma forma um pouco assodada, para não dizer completamente assodada, tecnologia sem muito critério, não é? E hoje nós estamos lidando com este problema, não é? De uma overdose de telas. É tela para tudo quanto é lado. Olha, abraço aí para Venezuela. Aqui na rede pedagógica tem gente do mundo todo, né? E que legal que haja gente da Venezuela participando aqui da 13ª semana Rede Pedagógica. Não encontrei ainda o professor Cristiano Nabuco. A nossa produção está em contato com ele. Daqui a pouquinho ele vai entrar. E aproveito para dizer para vocês que nos primeiros dias dessa 13ª semana Rede Pedagógica, nós vamos ter aqui doutores em psicologia. Hoje nós temos o professor Cristiano Nabuco. Amanhã nós temos Lino de Macedo. E depois de amanhã, na quarta-feira, nós temos aqui a professora Simone Lavorato, que também é doutora em educação. É uma pessoa que faz clínica, que atende pessoas em seu consultório de psicologia e é doutora em educação.
E esse tema, né, olha só, dependências tecnológicas, não é? O tema da cyberpsicopedagogia, esses temas vão aparecer aqui e nós vamos discutir juntos. A nossa proposta aqui é construir o conceito de educação proativa. O que é educação proativa, gente? Educação proativa é uma educação revolucionária que se projeta para o futuro, mas também sem deixar de resgatar do passado as melhores experiências. Não é? Tem muita coisa boa no passado, mas nós não podemos deixar também de dar conta do futuro. Não estou encontrando ainda. Aí está comentando aqui, né? Então já vou rapidamente assim que... Ah, pronto, já vi. Prontinho. Vamos então transmitir aqui ao vivo com o professor inteligente, que é uma pessoa com muito critério. Ele que é coordenador de um laboratório de dependências tecnológicas na Universidade de São Paulo. Eu digo aqui que ele é a maior referência hoje no Brasil e na América Latina neste tema de dependências tecnológicas. E é por isso que nós fomos, professor Nabuco, atrás de você. Muito obrigado por participar dessa formação. Obrigado, Edivaldo. É um prazer estar aqui com você, viu? E com todos. Muito prazeroso. Muito legal, professor. Eu queria te trazer aqui uma historinha lá do começo do século XX. Não existia celular, não existia telas, né? O mundo estava ainda começando o processo de comunicação de massa, surgindo o rádio naquela época ainda. E eu vi, professor Cristiano Nabuco, na biografia de um autor chamado Alfred Marshall, que veio a ser talvez o maior economista do século XX, um dos formuladores da questão dos direitos sociais, eu vi ele contando o seguinte: olha, eu jogava muito xadrez. Jogava xadrez de dia, de tarde, de noite. E um dia meu pai, que era um pastor muito rígido, me chamou para conversar. E falou comigo: olha, você, não é, vai ter que regular o seu jogo de xadrez. Senão, isso não vai permitir que você estude adequadamente a matemática. O que ele falou? Ele falou: olha, então depois daquele dia eu parei de jogar xadrez, ele até foi mais radical, se aprofundou na matemática, se destacou na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e veio a ser, por exemplo, né, a grande referência de Keynes, né, de John Maynard Keynes, que foi um economista lá do século XX, dos anos 30 do século XX, que ajudou a resolver o problema do crack da Bolsa de Nova York. E eu lhe pergunto então, professor, essa experiência que teve o Alfred Marshall, ela nos ensina alguma coisa agora no século XXI? É uma pergunta difícil. Eu creio que sim. Eu creio que sim. Nós desenvolvemos, Edivaldo, eu acho que uma ideia de que o nosso entorno, na medida em que ele se desenvolve, ele pode prestar, vamos chamar assim, serviços importantes em todo o nosso processo de desenvolvimento, seja do aprendizado, seja do desenvolvimento socioemocional. O grande ponto, como você diz aí do xadrez, né? Desde que eu consiga fazê-lo de uma maneira onde esses elementos externos, eles não roubem experiências que eu preciso ter na minha vida concreta. Muito oportuna a sua pergunta, porque muitas vezes as pessoas perguntam: mas Cristiano, você na verdade você é um negacionista da tecnologia? Eu vou dizer: não, claro que não, senão eu nem estaria aqui. Mas o grande ponto, Edivaldo, que eu entendo é o de que nada até hoje substituiu as interações olho no olho. É exatamente na interação olho no olho que a criança começa a se desenvolver quando ela está sendo amamentada, quando eu passo por questões de dificuldade, quando os meus hormônios lá da ocitocina, eles são liberados, criando então uma correlação mais forte. Então, a sensação que eu tenho é que o mundo moderno, o mundo que ele
visa essa pressa, essa eficácia, essa perspectiva de você obter melhores notas, um melhor trabalho. Isso começou, de uma forma ou de outra, a ultrapassar aquilo que eu sou enquanto pessoa, aquilo que me constitui, aquilo que eu entendo como sensato para mim. Eu imagino que não exista uma verdade universal a respeito de nada, né? Nós somos altamente construtores das nossas realidades. Mas o momento em que, né, Divaldo, as crianças, os jovens, eles começam a se abster de se relacionar, porque eles preferem ter uma personalidade digital, eles começam a ser mais atraídos pelo sucesso que eles fazem nas telas. Nesse momento, eu começo a ficar preocupado, porque é exatamente dentro deste conteúdo que você começa a perceber que muito do que seria vital e de que é primário no meu desenvolvimento acaba sendo, vamos chamar assim, bypassado por outros recursos que a gente ainda não tem uma análise mais efetiva a médio e longo prazo. Então, na medida em que nós começamos a levantar a ponta do véu e perceber que, no fundo, esse uso, ele raras vezes, ele acaba sendo moderado, a gente pode assumir, então, que o seguinte, não é porque ainda a gente não tenha estudos conclusivos que a gente deva aceitar e expor nossos filhos de uma forma muito intensa. Uma coisa que eu comentava com você, um pouco antes da gente fazer esse bate-papo, é que, infelizmente ou felizmente, na medida em que você fica na ponta da linha de um hospital universitário, a gente começa a perceber quais são ou qual é a gravidade que esses quadros podem assumir. E eu sempre, um dos vídeos que eu mandei para você, é um vídeo chamado Cyber Junkies, é um vídeo que ele é um hospital militar, um dos 150 hospitais militares que existem na China só para tratar dependências tecnológicas. E eu nunca me esqueço, sempre gosto de relatar aqui um caso que se tornou icônico na minha prática lá do Instituto de Psiquiatria, foi um jovem que ele foi levado pela mãe e ele, depois de 2 anos, Edivaldo, ele sai do quarto. E a literatura também o chama essa geração dos filhos do quarto. E esse jovem chega, senta na minha frente com o cabelo todo, né, despenteado, sem corte, sem nada, e a mãe fala, olha, doutor, ele está vindo aqui porque eu concordei em dar um novo teclado para ele. E eu falei, dona Maria, deixa eu entender uma coisa. Quanto tempo seu filho fica conectado? Vai falar, doutor Cristiano, uma média de 55 horas. Como assim 55 horas? Mas 55 horas, mas ao longo da semana, o senhor não está entendendo. Ele fica 55 horas ininterruptas. Mas, dona Maria, ele não se alimenta? Doutor Cristiano, acho que o senhor é surdo. Ela estava muito irritada, né? Coitada pela condição. Se meu filho fica 55 horas em frente à tela, é óbvio que ele não se alimenta. Mas, dona Maria, e ele vai ao banheiro? Doutor Cristiano, o senhor não é surdo, o senhor é surdo e burro. Né? Se uma pessoa fica sentada em frente ao computador 55 horas, é óbvio que ele não vai ao banheiro, doutor Cristiano. Ele urina na calça. Dona Maria, e o número 2? Doutor Cristiano, ele evacua na calça. Com uma mão ele joga para não perder os pontos e com a outra ele tira a cueca suja de fezes e arremessa pela janela. Então, talvez você diga assim, Cristiano, mas isso são todos os casos? Felizmente não. Mas o que a gente percebe é que na medida em que as coisas vão se desenvolvendo e toda essa tecnologia que adentra as nossas vidas, ela é tida como normal, para os novos tempos, eu creio, Edivaldo, que é aí que mora o perigo, porque nós não conseguimos ainda normatizar até onde deve ir essa tecnologia ou não. Então, eu sou muito da velha guarda, eu me lembro que minhas filhas, tenho 2 meninas, né? 2 mulheres já, duas adultas, e elas sempre pediam para mim, pai, eu quero dormir na casa da Carlinha, lá da escola. Eu falava, não. Mas, pai, isso é um absurdo. Todo mundo dorme na casa de todo mundo. Não, filha, não vai dormir. Eu não sei quem é a Carlinha, não sei quem é a mãe. Aí depois de um tempo, não, porque a Maricotinha quer que eu durma na casa dela. Não, não conheço. Né? E eu sempre... E até que uma vez uma delas virou para mim e falou assim, pai, você sabe que você está criando um trauma na gente. Eu falei, sim, filha, eu sei.
e depois eu pago terapia. Pode ficar absolutamente tranquila. Por que eu estou contando essa anedota? Porque me parece, Edivaldo, que a nossa sociedade ela ficou com um horror de dar limites aos filhos. O não, ele não pode ser pronunciado. Eu tenho que ser amigo do meu filho o tempo todo, eu não posso frustrá-lo. E o que acontece, Edivaldo? Toda essa falta de um princípio ou de princípios mínimos de comportamento é passado para a escola. E a escola tem que resolver aquilo que eu, enquanto família, não consegui fazer. E a culpa é da escola, quer dizer, meu filho tem um mau comportamento, essa escola é uma porcaria, o professor não dá limite, então o que a gente vê aí na mídia, né, professores que começam a dar limites sofrem espancamentos, eles sofrem aí assassinatos nas escolas. Então, o que acontece? Eu acho que está na hora de nós puxarmos o fio de novo. O que eu quero dizer com isso? A hora que você traz para você a ideia de que sou eu que estou tutelando sua vida, eu que vou te dizer, claro, de uma forma respeitosa, nunca de cima para baixo, nunca vertical, dentro das conversas, mas a hora que eu exerço esse controle parental, essa supervisão parental, eu ativo no cérebro dos meus filhos aquele sistema que o John Bowlby estudou muito, chamado sistema de apego, sistema de correlação, onde a criança, o animal, todos nós temos esse mecanismo no cérebro, se sentem aquietados e protegidos quando existe o não. Quando eu falo, não acho que isso seja muito bom para você, eu não concordo, não que você não possa ter uma conversa, mas a hora que você, de fato, se posiciona e você dá o limite, você está fazendo um grande favor ao desenvolvimento psicológico do seu filho. E qual é o grande ponto? Na medida em que esses jovens ficam aí 110 dias por ano, no mínimo, nas redes sociais, nos computadores, lá é terra de ninguém, Edivaldo. Lá tudo pode. Então, não existe frustração, não existe a dificuldade de eu ter que lidar com o constrangimento pessoal, eu deleto, eu saio, eu persigo alguém. São novas regras, novas, e isso faz o quê, Edivaldo? Depois de um tempo que esse jovem passa aí, perdão, 10, 12, 15 horas por dia, quando ele volta para cá, afinal de contas, quem é ele? Ele é o filho que você conhece, que deixou a vida normal, real, ou é aquele que vem com vícios e cacuetes do mundo do lado de lá? Nunca me esqueço, principalmente quando a gente fala em televisão, em atores, é muito frequente você ouvir dos atores dizerem o seguinte: eu fiz uma novela e eu fiz o personagem tal, e eu votei com a característica daqueles personagens, aquilo passou a me impregnar. Eu me sinto hoje diferente. Então, se você está na verdade, dentro de uma perspectiva de um jogo, de uma rede social, falando o que você tem vontade, agindo sem filtro, sem limites, sendo, vamos chamar assim, ou se sentindo dono do mundo, o que será de você a hora que você volta para a sua vida real e você tem que arrumar a sua cama? Ou você tem que fazer a lição que o seu professor está pedindo. Então, eu acho que isso é oportuno, inclusive, para a gente entender, vou dar a minha opinião aqui, que é mais do que hora de nós começarmos a dar limite no uso dessas tecnologias. Não dá para eu simplesmente ficar lá entendendo que, já que eu não entendo, parece que os nossos filhos, os nossos jovens, eles estão sempre um passo adiante quando o tema são telas digitais. E cá entre nós, né, estão, porque eles têm muito mais destreza, habilidade, mas não é por isso que eu tenho o tempo todo que entender de uma forma equivocada que a tecnologia sempre estará completamente à frente dos quesitos, dos valores, das virtudes que eu tenho que estabelecer enquanto profissional, enquanto cuidador. Então, o que eu vou dizer é o seguinte: frustrem os filhos, se vocês desejam que eles se tornem pessoas melhores. E a frustração não é simplesmente se tornar permissivo, mas ensinar que existem regras a serem seguidas. E aí o que a Patrícia está falando, a ideia do limite, né? O limite, ele é extremamente importante e hoje se perdeu, porque eu trabalho muito, então eu chego em casa e não quero fazer o papel do chato, então já que ele fez tudo, então fica mais um pouquinho, ou não vai na escola, ou vem cá que eu faço a sua lição. Eu acho que está na hora da gente repensar o nosso papel, porque do jeito que vai, eu acho que associado a essa tecnologia que não dá limite, que não dá, né, fazendo uma metáfora, a gente se recorda muito
daquela analogia que Platão certa vez fez na caverna, onde ele dizia que sombras projetadas no fundo, a alegoria da caverna, sombras projetadas no fundo da caverna, vista por escravos que teriam crescido lá dentro, e seriam entendidas como a melhor descrição da realidade, até que esses escravos pudessem sair e ampliar o conhecimento. Então a pergunta que eu faço para você é: qual é a diferença da caverna de Platão, dos escravos, da nossa sociedade hoje, que olha a internet, olha a perspectiva das redes sociais, da vida digital e entende que aquilo é a nova realidade, né? Será que esses jovens sabem que aquele jogo de matar, assassinar, atropelar, ele é apenas uma alegoria? Ou isso começa, de alguma maneira, a formatar exatamente essas perspectivas futuras de conduta? Resumo da história, Divaldo, me corte, porque senão eu encrenco aqui. Eu acho que nós estamos numa encruzilhada social, tecnológica. Tem até um autor que me fugiu agora o nome dele, que diz o seguinte, né? Nós temos sentimentos primitivos, ou sentimentos primitivos, uma sociedade moderna e uma tecnologia divina. Quer dizer, é como se esses diferentes níveis não conseguissem conversar entre eles, fazendo então com que, no fundo, a gente esteja, se você me permite aí uma metáfora, no mínimo, reflexiva, nós estamos aí guiando um veículo desgovernado, aonde qual será o dia de amanhã? Eu não sei, Edivaldo, eu não sei. A única coisa que eu sei é que nós temos que ter muito cuidado, porque o que nós temos visto, de fato, são quadros muito, muito chocantes. Eu gosto de uma história, eu vou contar para vocês, de uma mãe. Inclusive, nós temos o grupo, que é um grupo aberto. Então, se vocês, por exemplo, que estão ouvindo aqui, tiverem alguma necessidade de orientação, nossa, eu tenho um filho assim, eu tenho um paciente, a gente presta atendimento gratuito, né, orientação gratuita, no site www.dependência de internet, tudo junto, .com.br, dependência de internet. E num desses encontros, onde as mães estavam lá participando, a Glória Pérez estava presente, porque ela foi lá para exatamente ouvir os discursos, né? Todos os pais autorizaram, a assessoria de imprensa do Instituto autorizou, e tem um caso de uma moça, de uma senhora, que ela é um relato muito dramático, onde ela fala assim: o que aconteceu, doutor, foi que lá pelas tantas meu filho começa a xingar. Ai, vai para aquele lugar, seu filho desse, seu filho daquele, que eu estou jogando há 15 horas e a internet está lenta, isso é um absurdo, eu não aguento mais, eu vou me matar. O menino tem um surto ali, tem um ataque de fúria, e a hora que esse menino meio que destrói um pouco ali os objetos, muito isso também que suscitou aí a caracterização do personagem Theo na novela, né? A mãe fica desesperada, ela tenta abrir a porta e ela não consegue abrir a porta. Ela não consegue abrir a porta, não consegue abrir a porta. Aí fala: meu Deus, e se meu filho tentar de fato pular da janela? E ela não sabe o que fazer. Então passam aqueles segundos, que são horas, ela vai até a cozinha e ela vê ali no canto da cozinha, encostado ao lado da geladeira, uma marreta, que haviam pedreiros fazendo uma reforma na área de serviço. Ela arrasta essa marreta pelo chão até a porta do quarto do filho e ela começa a marretar o quarto. Ela derruba a porta. Na hora que ela derruba a porta, o menino está passando com metade do corpo para fora da tela. E ela vai, pega esse menino, puxa ele de volta. Enfim, tivemos um final feliz e tal. Que bom, que bom. Só que o que acontece? Essa reforma finaliza. E essa mãe, na verdade, ela tira a porta destruída do quarto e ela coloca essa porta na sala, encostada. E ela fala: essa porta vai ficar aqui para o resto da minha vida, para servir de memorial para todos nós, por tudo aquilo que nós passamos e vivemos. Né? Então eu penso, nós precisamos nos recordar que nossas crianças, nossos filhos estão sendo aí cooptados por mecanismos de manipulação, onde você tem conteúdos impróprios. Nem vou entrar em questões de
sexualidade, nem vou entrar em questões aí de grooming, de sexting, que vocês vão ficar bastante chocados com tudo aquilo que a gente quer. A novela também retratou um pouco, mas eu acho que a grande ideia é que a gente consiga começar a olhar, né, para essa tecnologia dentro de um olhar que seja um pouco mais crítico. E a grande proposta, como eu falei para a Érica também, aí eu louvo o esforço de vocês, é de colocar esse assunto sobre a mesa. Nós precisamos falar a respeito das novas tecnologias. Cristiano, mas qual é a saída? Eu também não sei qual é a saída. Eu posso dar algumas dicas do que fazer, para onde ir, mas nós estamos todos no mesmo avião, nós vamos corrigindo em voo. E o que nós estamos vendo é que ou a sociedade, ou os cuidadores se apropriam do que está acontecendo, ou nós podemos ter problemas muito sérios aí na frente. Né? E essa é a grande mensagem que eu deixo. Na medida em que a inteligência artificial não tem aí uma ética, ela simplesmente vai devolver mais conteúdo que eu gosto, a gente pode estar sendo treinado a desenvolver um controle dos impulsos muito precário. E tudo bem, nós somos mais velhos, a gente já está com a maturação cerebral, e as nossas crianças e os nossos jovens. Né? Nunca me esqueço de um episódio onde uma paciente minha, ela falou, foi meu aniversário. Né? Eu falei, foi meu aniversário, e eu postei, tio, aqui na rede social, lá na terapia, eu postei na rede social. Na rede social? Me conta, fulana, né? Você está vindo agora, 1h da tarde, né? Você acabou de sair da sua escola, né? Então, posso sentar do seu lado? Posso ver o que você está colocando? Ela colocou e tal. E fui orientando-a para que ela pudesse entrar no contador, né? Eram 1h05, 1h10, a nossa consulta tinha iniciado a 1h da tarde. Até aquele momento, Edivaldo, desde o momento que ela levantou até agora, ela tinha gasto 5h35 nas redes sociais. E ela supostamente estava na escola, né? E aí ela me mostrou e tal, olha, veja aqui, né? A quantidade as fotos do meu aniversário. Eu falei, puxa, fulana, você teve aí 40 likes, né? Muito bom, né? Você que gosta disso, né? Tentando criar um rapport ali com ela e tal. Ela falou, tio, não fica fazendo piada de mim. Como assim piada? Você falou que eu tive aqui 40 likes, isso é bom? A sua última foto aí, a gente teve 5.000 likes. Eu falei, sim, teve 5.000 likes porque eu estava conversando com uma pessoa famosa, não por mim. Ela falou, para. Agora, ela falou assim, por que as pessoas gostam de você e não gostam de mim? O que eu preciso fazer para ter 5.000 likes? Então, é como se aquela, Edivaldo, começasse a se tornar a métrica da aceitação social. Né? E isso, de fato, não é uma realidade. Mas como que você vai explicar para esses jovens quando todos eles estão conectados, quando todos eles no intervalo de aulas estão conectados, aonde eles não interagem mais, aonde é muito difícil, né? Sem falar no bullying virtual, quer dizer, a gente vai ter tema aqui para falar sobre uma série de outras questões. Vamos lembrar que a internet não te dá o direito ao esquecimento, né? Se eu sou perseguido na vida real, amanhã, depois de amanhã, daqui a um ano, eu já superei isso, aquela situação não existe mais. Na internet não, você jamais apaga. Você pode apagar para você, mas alguém registrou e vai passar adiante. Então, nós estamos, eu diria assim, para concluir toda essa fala, num momento de grandes desafios, aonde nos cabe, novamente, em voo, tentar definir quais são as melhores opções, para que lado que eu devo ir, o que é mais sensato. E isso, quem paga a conta, infelizmente, não são os passageiros, nós, mas os nossos filhos que vão herdar esse futuro, um futuro de inteligência artificial que eu não sei para onde que ela vai, para onde ela vai nos levar. Enfim, né? Como diz aquele velho ditado, quem viver verá, mas que é importante que a gente se reaproprie urgentemente de tudo que nós estamos vivendo, assim, absolutamente mandatório. Antes que seja tarde. E eu sou otimista com relação à humanidade. Né? Muito legal, gente. Olha, o professor Cristiano Nabuco é do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, da USP, e está pesquisando este assunto, dependências tecnológicas, há mais de 20 anos. E é a grande referência hoje no Brasil, na América Latina, no mundo todo, deste assunto que é tão premente. Professor, sei que nosso tempo está aqui se esgotando, eu lhe faria uma última pergunta. Com toda a sua experiência, com todo o seu conhecimento, que é muito vasto, por isso nós estamos recomendando que vocês sigam o professor Cristiano Nabuco no Instagram, Cristiano Nabuco, muito fácil de você localizar,
tem muitos vídeos bacanas, eu vi todos os vídeos ali do Instagram dele, são muito bons, né? São ótimos referenciais. Pessoal, a pergunta que eu quero fazer aqui para o professor Cristiano, para você, professor, é a seguinte: como que a gente pode articular esse conhecimento que você trouxe de pesquisas, de experiências, de observações clínicas ali com os pacientes, para fazer intervenções concretas no processo de educação? Como que as escolas podem aproveitar, não é, o máximo os seus achados neste campo para aprimorar o processo de educação, professor? Edivaldo, é uma pergunta muito longa para ser respondida de uma forma reduzida. Eu daria alguns exemplos. Tem uma pesquisa que foi feita recentemente, que corrobora outras anteriores, onde eles dividem dois grupos, e para ambos os grupos eles pedem para que as pessoas decorem certas palavras e elas possam realizar a equação, algumas equações matemáticas simples. Esse primeiro grupo aqui fica com o telefone celular ao lado, o tempo todo, mas sem ser utilizado. E o outro grupo, à medida em que o exercício vai sendo feito, eles vão afastando o telefone celular. Afastando. Qual é o resultado? Quanto mais distante o telefone celular ficava, melhor era a performance dessas pessoas. Resumo da história, o telefone celular se tornou hoje um estímulo de alta relevância. E aí a mensagem, mesmo que eu não esteja utilizando, parte da minha atenção fica em suspensão. Eu olhando ali para ver se tem a vibração fantasma, o toque, se tem alguma bolinha que acendeu ali de aplicativo. E essa energia, vamos chamar da atenção em stand-by, ela falta para eu realizar outras atividades. Então, número 1, telefone celular, né, minha sugestão, ele tem que ficar, ou vamos comprar aqueles sapateiros de plástico, né, que muita gente coloca atrás da porta lá, e você entra e cada aluno vai ter o seu nome ali, ele vai ficar distante de você. Você não vai ter o telefone ao lado achando que, de fato, a criança, o adolescente, ou mesmo o jovem adulto vai conseguir se concentrar. Número 1, isso quer dizer o quê? Nós vamos proibir o uso dos eletrônicos? Não. Não, agora é aula de informática. Então vamos lá, gente. Todo mundo, vamos pegar o telefone celular aí, vamos pesquisar a Revolução Francesa. Quem é que vai achar? Você integra a tecnologia, você utiliza para que você não se torne obsoleto. Não, aqui na minha escola não entra tecnologia, embora acho que essa é uma questão legal para a gente discutir, não está esgotada ainda. Utilizou, fez a pesquisa, recolhe os telefones e põe lá de novo. Desta forma, você está integrando a tecnologia de uma forma onde ela vai trazer elementos que melhorem a tua perspectiva. Agora, né, o que acontece? Né, muitas escolas falam assim, os pais acham ruim que eles querem substituir os livros impressos. Tem que ser tudo digital daqui para frente. Né? E a pergunta que eu faço é, você já leu alguma coisa digital e alguma coisa em livro impresso? Você já leu algumas pesquisas que vai mostrar o que acontece com a sua memória depois de 30 dias? Não, então leia. Né? O material impresso ainda dá de 10-0 em todo o conteúdo digital. Então, isso quer dizer o quê? Que eu não posso pesquisar na internet? Pode pesquisar na internet. Mas depois que você pesquisa na internet, você abre o bloco ali do lado e escreve para dar tempo todas as áreas da memória serem recrutadas para você conseguir reter a informação. Então, o grande ponto, na verdade, você integra a tecnologia, faz um bom uso, retira e estimula o raciocínio crítico. Ou seja, você vai criando, na verdade, estímulos que se intercalam exatamente para dar essa possibilidade de você exatamente utilizar das benesses, das facilidades, mas sem deixar com que ela prevaleça. Porque senão o que acontece? Esses mecanismos de manipulação vão fazer com que você fique o tempo todo preso. E na medida em que você fica o tempo todo preso, que você não tem esse controle, essas funções executivas, você vai perder. O professor, infelizmente, vai perder para o conteúdo digital. Porque o conteúdo digital, quanto mais ele te interromper, Edivaldo, maior é a noção de valor que ele passa para o usuário. Né? E para fazer aí um paralelo maldoso, um autor vai dizer o seguinte, que os únicos mercados que chamam os indivíduos de usuários são das tecnologias e das drogas. Então, vamos pensar nisso. Né? É verdade. Muito bom, gente. Eu quero aqui agradecer
a participação muito valiosa do professor Cristiano Nabuco, doutor mesmo, não é porque ele atua na área de saúde, não. Esse é doutor com D maiúsculo. Estudou muito, sabe muito, passa o conteúdo com muita facilidade. Compartilhe essa live porque realmente vale muito a pena. Quero te agradecer, professor. Daqui a pouquinho nós vamos liberar um vídeo com algumas slides que você disponibilizou, com esse vídeo que você mencionou, para as professoras, para os professores, para todos que estão participando, poderem assistir e fazerem reflexões. E nós vamos tentar alinhar com o professor Cristiano mais para frente, uma volta dele aqui para discutir com a gente este conteúdo. Tá joia, professor? Com certeza. Com certeza. Edivaldo, querido, muito obrigado. Érica, querida, vocês sempre muito gentis, tendo paciência comigo. Viu, gente? Eu fiz uma confusão. Eu achei que ia ter que passar slide. Mandei hoje para ele. O Edivaldo falou, não, professor, é só uma pá. E aí devo ter deixado ele aí com o cabelo em pé. Enfim, ficou arrepiado. Finalmente, depois eu pedi desculpa da confusão que eu fiz. Eu costumo brincar nas minhas aulas dizendo que existe um tipo de estresse que ele é muito comum e que acomete as pessoas em função do uso da tecnologia, né? É aquele estresse, por exemplo, isso é uma piada, né? Só para vocês entenderem. É aquele estresse, por exemplo, que faz a sua impressora não imprimir um material preto e branco se não tiver um cartucho vermelho, né? E eu costumo chamar que é um estresse BIOS, que é o que me acometeu hoje, Edivaldo. BIOS quer dizer bicho ignorante operando o sistema. Quero pedir desculpa do meu estresse BIOS para você, mas finalmente a gente conseguiu. Nossa, perfeito, professor, perfeito. Eu só vou te pedir um minutinho para o pessoal fazer um print aqui e espalhar nos stories esta live, compartilhando aí, gente. Olha, compartilhem a live e sigam, não é, o Instagram Cristiano Nabuco, @Cristiano Nabuco, muito simples, tá? E nos stories, marquem aí Rede Pedagógica e marquem especialmente o perfil Cristiano Nabuco. Eu quero ver esse perfil seu, professor, com milhões de seguidores, porque realmente esse conteúdo, isso é divulgação científica, gente, que o professor divulgação Cristiano científica está fazendo, não é mesmo? As minhas redes sociais, elas têm única e exclusivamente esse propósito, que é divulgar informação. Não vai ter nada da minha vida pessoal, prato de macarrão. Não estou criticando quem faz isso, é uma opção, mas eu acho que a tecnologia, se bem utilizada, ela pode também, mas a minha vida pessoal cabe a mim, né? Então eu vou usar cada espaço que eu tenho para propagar essa ideia para que nós sejamos, vamos chamar assim, protagonistas dessa grande mudança que nós estamos vivendo. Gente, muito obrigado pela paciência, pela atenção. Professor Edivaldo, mais uma vez, obrigado aí pela atenção e em breve nos falamos. Muito obrigado, professor. Ótima noite. Muito obrigado. Um abraço. Pessoal, então esse foi o professor doutor Cristiano Nabuco e o minicurso Dependências Tecnológicas. Fantástico, né? Você que chegou depois e não estava sabendo, o professor Cristiano Nabuco foi o consultor científico da autora, da escritora de novela Glória Pérez, que, né, você sabe muito bem, foi autora da novela Travessia. E esse assunto, dependências tecnológicas, é um dos assuntos mais importantes dessa novela, que trouxe muitas reflexões. E o professor Cristiano chegou até a estrelar a novela. Então, muito bacana mesmo. Eu gostei muito da temática, uma novela realmente com conteúdo educativo, uma novela densa. E quando você vê, é porque a novela, além de uma grande autora, obviamente, grandes atores também, tem aí o professor Cristiano Nabuco, não só como ator, ele se mostrou muito bem aí também no papel de ator, mas também como consultor, como cérebro da novela para as questões da dependência tecnológica. Para se inscrever nesse evento, pessoal, que é gratuito e dá certificado de 120 horas, basta acessar www.rpead.com.br. Manda um abraço aqui para Karine Eggers, para janete.barbosa.3701 e também, olha, para Fabiane, para Marta Silva, 3242, para Carvalho, Ritinha, Neuma, 1713. Gente, a Semana Rede Pedagógica é um evento que já está na 13ª edição. Sabe por quê? Porque é um evento diferente, é um evento flexível, é
É um evento muito lúdico, é um evento que você faz juntamente com a gente. Os próprios temas, eles surgem aqui no evento, né? Qual será o tema da 14ª Semana Pedagógica? Nós não sabemos. Ele vai aparecer aqui nessa jornada de conhecimento. E não é só conhecimento, não, gente. A educação proativa, ela talvez tenha 3 dimensões. Já pensaram nisso? Olha, a educação proativa tem 3 dimensões. Tem a dimensão do conhecimento, tem a dimensão afetiva e tem a dimensão ética. Né? Essas 3 dimensões juntas, né? Rodando juntas, elas formam a educação proativa, que são a substância de uma personalidade bem desenvolvida. Né, o grande alerta do professor Cristiano Nabuco é para nós não virarmos gelatinas, né, no meio da rede social, no meio da revolução digital que está em curso. E para que você possa controlar, né, é muito difícil, né, o controle das tecnologias nessa evolução tão alucinante, a ponto, gente, de até os próprios engenheiros que estão trabalhando em inteligência artificial chegarem, né, a uma situação de desânimo, dizer, olha, nós não vamos conseguir controlar, essa coisa vai controlar a gente, isso está ficando muito perigoso. Então, nós precisamos de quê? Mais educação, né? Educação com essas 3 dimensões, conhecimento, afetividade, que é educação socioemocional, e também a educação ética, né? Pelo menos isso, né, pessoal? Logicamente, tem a questão estética e muitas outras. Amanhã nós vamos ter aqui, na 13ª Semana da Rede Pedagógica, o minicurso Educação Proativa. Gente, um minicurso, né, que tem como título, né, o tema da 13ª Semana. E é um minicurso que vai ter 2 partes, a primeira é amanhã e a segunda na próxima quinta-feira. Com quem? Com o professor Lino de Macedo, que, né, foi colega do professor Cristiano Nabuco lá na USP, na Universidade de São Paulo. Ele está aposentado e está fazendo parte aqui do projeto Semana Rede Pedagógica. Preparou um conteúdo fantástico, que será uma introdução à educação proativa. Quais são os pressupostos, os requisitos, os conceptários da educação proativa? Educação proativa, mais do que educação 2.0. Uma educação que a gente constrói juntos. E uma educação, gente, para a gente brincar aqui, fazer um trocadilho aqui com o que disse o professor Cristiano, uma educação gerativa, né? Ou generativa, melhor dizendo. Né? Por quê? Uma educação que forma sujeitos de aprendizagem que atuam, né, no controle do próprio desenvolvimento em todas as suas dimensões. Bacana demais, né, gente? Então, quem não se inscreveu, se inscreva na 13ª Semana, www.rpead.com.br. Quem fez os prints aí, mesmo quem não fez, coloque nos stories aí, divulguem essa live, porque vai ser muito útil, ajudar muita gente. Pessoal, tem muitas crianças sofrendo, tem muitas famílias sofrendo, tem muitos professores, né? Staff de escola, diretora, coordenadora, tem muita gente sofrendo por conta deste problema, que é a dependência, não é, tecnológica. Nós entramos num ciclo virtuoso, não é? É, vamos dizer assim, um vício generativo que vai se expandindo, vai tomando conta das pessoas. Em vez de você utilizar a tecnologia que vai te utilizar. E você vira uma variável, né? Você vira um passageiro da agonia. A tecnologia determinando o seu futuro. Não dá, nós precisamos, né, mais do que reagir, precisamos agir e de forma proativa. Daqui a pouquinho, pessoal, nós vamos ter aqui uma palavrinha da Érica com vocês, dando só algumas informações muito básicas, bem curtinha a live dela. Quem tiver com dúvidas pode voltar para bater esse papinho aqui com a Érica, tá joia? Ela vai dar algumas informações básicas sobre o evento. Nós ficamos, então, por aqui. Eu queria aqui cumprimentar cada um de vocês que participou desta programação acadêmica, né, de altíssimo nível. Gente, nesta 13ª Semana Rede Pedagógica, todos os docentes são doutores, né, altíssimo nível, porque, né, você merece, né, o melhor, você merece a educação no mais alto nível
e nós estamos aqui trabalhando incansavelmente para produzir a melhor educação impossível. Vamos dizer assim, vamos aqui, né, buscar o impossível. Eu tenho a certeza que em rede, né, nós vamos conseguir. Como eu não consigo cumprimentar todo mundo, eu vou citar aqui algumas pessoas que vão ser, né, os portadores, né, os portadores dos meus cumprimentos. Quero citar aqui, ó, Débora_Pimentel. Quero citar Grade_Fres, com Z no final, Ana.M.Viana, Silverly Corsi, Katia Nemet, Ketzer. Não, deve ser alemão esse nome, né? Mari Leide 94, Janete.Barbosa.3701, Tamara Rodrigues 2003, que começou a seguir a rede pedagógica. Vale a pena seguir a rede pedagógica. Nós já estamos, gente, nos aproximando de 1.700.000 seguidores no Instagram e já estamos nos aproximando de 2.200.000 seguidores no Facebook. Abraço também aí para Marise Figueiredo. Abraço também para Cacá Faria, com 2 As no final. Jacilene Dossa, Eliane Couto Santos. Olha, em nome de vocês, queridas, nós cumprimentamos todos os que participaram e os que vão participar dessa formação depois, de forma assíncrona. Fique ligado aí, vale muito a pena. Deixe a sua sugestão de tema para a 14ª semana, né? Sugestão de tema da 14ª semana. Vai ser bem bacana, tá joia? Então vem com a gente, deixa comentário, participa. Vocês podem fazer conversas paralelas. Aqui você pode, tá? Fazer conversas paralelas aí nos comentários, não tem problema nenhum. É assim mesmo que a coisa funciona. E a gente fica aqui de olho nas conversas paralelas para ir encadeando aqui as discussões. Pessoal, muito obrigado pela sua participação e amanhã a gente volta às 19 horas. E daqui a pouquinho, quem quiser mais informações sobre o evento, procedimento, chamada, essas coisas, inscrições, né, acesso aos conteúdos, aguarde e bata um papinho ao vivo com Érica Radespial. Tchau, pessoal!